É sobre isso que é o filme. É sobre ele, é sobre essa sombra que anda à noite e que por onde ele anda tem sangue. Não necessariamente, talvez, o sangue que ele vai tirar dos inimigos e tudo mais, mas o sangue que manchou a vida dele, que fez essa sombra acontecer. Bebam água. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Rodrigo Guedes e hoje eu vou analisar com vocês aqui, para vocês, os posters que estão mais hypados aí no momento, que são os posters dos filmes The Batman, com Robert Pattinson, o Matrix Resurrections e também o pôster do Spider-Man No Way Home, cujo trailer eu analisei do ponto de vista da análise do sentido no último job. Vou deixar aqui em cima o link para vocês darem uma olhada, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos analisar a mensagem visual dessas peças, começando aqui desde os níveis de atenção até o tipo de anúncio, os grids, e vamos ver se a gente consegue tirar aqui algum sentido dessas imagens como se elas fossem peças publicitárias. O primeiro pôster que eu queria analisar do The Batman, que é esse pôster que vocês estão vendo aí do meu lado, aqui em algum lugar, que tem aqui a figura do Batman, que denota já de cara, tá certo? Uma tristeza, um trauma, uma falta, uma ausência de sentido na sua vida, olhando em direção justamente ao título da Batman. Então a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, levando o seu olhar exatamente para onde está o olhar do Robert Pattinson, que é para o título The Batman. Ele está olhando para ele mesmo. Ele está olhando para baixo, ele está olhando desolado. Então a primeira coisa são os níveis de atenção. Toda grande peça tem 3 níveis de atenção, como vocês podem ver aqui. O primeiro nível de atenção leva o seu olhar para a cabeça aqui do Batman e diretamente para onde ele está olhando. E de repente você olha o título. Então a gente tem o primeiro nível de atenção, que é a figura do Batman à esquerda, de quem olha. O segundo nível de atenção, que é o título The Batman. E o terceiro nível de atenção, que é essa composição em vermelho ao fundo, que permeia não só o filme, não todas as imagens do trailer, mas permeia todos os posters, que permeia justamente a vida do Batman. Já vamos para uma análise de cores e tipologia, né? A tipologia do Batman é sempre uma tipologia utilizada aqui em fonte sem serifa, bold, levando a essa questão de impacto, né? Dando esse contraste com o fundo vermelho, né? O preto com o vermelho, ele gera um contraste muito forte também. Utilizamos aqui os elementos de repetição, que são as cores vermelhas, o preto. E essa cor vermelha, esse preto, permeia todas as peças publicitárias que envolvem aqui a promoção desse filme. O agrupamento dessa imagem faz com que a gente tenha aqui justamente uma composição muito forte entre o olhar do Batman e para onde ele está olhando. Isso é muito interessante na figura do Batman, porque enquanto ícone, enquanto imagem denotativa, ele é o próprio Batman. O Bruce Wayne é a máscara dele. O Batman é quem ele é realmente. Do ponto de vista do alinhamento aqui, a gente tem um alinhamento que leva o olhar aqui para o centro dessa peça. Se a gente olhar aqui o próximo pôster, que é esse pôster onde ele tem a figura dele embaixo da chuva, de novo o contraste do preto com vermelho, o seu olhar vai diretamente para o símbolo do morcego no peito dele. Assim como, voltando agora para esse primeiro pôster aqui de novo, o seu olhar vai de novo para o símbolo no centro desse pôster, que é o símbolo dele, só que dessa vez em cima do The Batman. Sempre estão levando o seu olhar para a sombra, para o morcego, para quem ele é, para o trauma dele. É sobre isso que é o filme. É sobre ele, é sobre essa sombra que anda à noite e que por onde ele anda tem sangue. Não necessariamente, talvez, o sangue que ele vai tirar dos inimigos e tudo mais, mas o sangue que manchou a vida dele, que fez essa sombra acontecer. Então essa sombra, ela prevalece, ela está ali como um elemento de vingança, como a ira do Batman, que é permeada por esse vermelho, por esse sangue na vida dele, e esse sangue que acompanha ele quando ele vai lá, briga com os vilões. Nesse pôster aqui, é o contrário, como se ele estivesse olhando para o vilão com um olhar de sangue. O vilão é o que chama a atenção dele, é o que está em vermelho, é a ira dele, é aonde ele quer descontar todo o trauma, toda a raiva que ele tem, sob um fundo escuro, que é a sombra que está lá no fundo. Ele não vê mais nada além desse vermelho, dessa ira. Então te conduzem para como que o Batman vê as coisas nesse terceiro pôster. Olha que interessante isso daqui, gente. Conota aqui o mistério, a revelação, né? O suspense, que é os dois lados desse anti-herói, que é justamente o trauma, o rage dele, a ira dele, a vingança, né?
em início de carreira, porque esse filme é ele em início de carreira, contra o detetive, que é o elemento dele de justiça, é o racional dele, que faz o contraponto com a sombra, que faz o contraponto com a ira, com a vingança, e faz com que ele gere esse equilíbrio. Isso é único desse personagem. No ponto de vista de denotação, né? A denotação, ela é a imagética, ela é a imagem, é o ícone, é a imagem tal qual ela é. Né? Nos 3 posters a gente tem aqui nos 2 primeiros o Batman, é a imagem tal qual ele é essa sombra, tá? Então ele é icônico enquanto figura, porque ele é o Batman, ele tá representado enquanto Batman, ele é isso aqui, mas ele também é indicial, porque ele indica aqui a vingança, a justiça, ele indica aqui a sombra, tá? Que está aqui buscando a justiça. Tá bom? E do ponto de vista da conotação, que é tudo que é insinuado aqui, que é interpretado, tá? É o que a gente imagina ao ter contato com isso. E isso porque tudo aqui é uma expressão do trauma dele, tá? Inclusive o símbolo do Batman aqui nesse filme eu achei uma sacada genial feito. Ele leva a arma, que provavelmente é a arma que matou os pais dele, desmontada, montada enquanto morcego no peito dele para mostrar que aquilo ali não é mais uma arma que mata, mas é uma arma de vingança. O morcego virou a arma agora. Olha só quantos elementos para analisar num pôster, que é um pôster publicitário, que tem como objetivo chamar tua atenção, gerar teu interesse e o desejo de assistir esse filme, de entender melhor esse personagem nesse filme, ou a visão do diretor sobre esse personagem nesse filme. No percurso aqui da mensagem visual, o problema do Batman é justamente essa busca pela justiça. Extravasar esse trauma naquilo que ele quer se vingar, que são os bandidos, tá bom? O produto, né, no caso é o herói aqui, tá? E a mensagem que o herói passa é que ele é essa sombra, e até no trailer mostra lá, né, que aquele sinal, aquele símbolo no céu, ele enquanto símbolo, não é uma mensagem para chamar o Batman, é um aviso de que o Batman tá na rua. O Batman tá lá. O Batman tá aqui agora. Então ele é essa mensagem dada aos bandidos, e ele é essa mensagem também que, no caso do herói, resolve o problema que é o problema da injustiça, o problema do crime, por aí vai, tá? O conceito, a imagem aqui foi muito bem trabalhada, né? O insight aqui é justamente esse contraponto da sombra com o sangue. A ideia é colocar o Batman enquanto expressão da sombra, né, sobre esse sangue. E o contraponto ali no terceiro pôster é a visão dele enquanto busca da justiça, busca da vingança, né, em cima dos inimigos. Para um público que somos nós, né, que é a cultura pop, cultura nerd, essa experiência que proporciona pra gente esse pôster, essa claustrofobia, esse incômodo que gera essa cor vermelha, é isso mesmo que ele quer gerar em você. Porque ele tá te dando aqui como que o Batman olha as coisas. Às vezes olha as coisas em preto e vermelho. Ira e vingança e a sombra, que é ele mesmo. O Bruce Wayne, como a gente já falou, é a máscara no caso. Se a gente falar do ponto de vista icônico, a gente vê um homem vestido de morcego com um morcego no peito feito de peças de armas, né? Que tem o potencial de quê? Tem o potencial de virar um símbolo de anti-herói, ou de herói, ou de justiça. Enquanto o índice, ele indica justamente o trauma, ele expressa a sombra, o medo refletido. E ele ainda não é símbolo, ele ainda não se tornou um símbolo da justiça, um símbolo do medo. Ele ainda está no processo de índice. O morcego e a sombra indicam que o Batman está na ativa. Indicam o quê? Então ele é um ícone indicial. Ele é uma imagem, um homem, uma pessoa vestida de morcego que indica a luta da justiça. Olha que legal, porque a gente está início de carreira nesse filme. A gente ainda não chegou lá no final. Então essa aqui é uma análise assim de uma análise em gráfica, porque são imagens gráficas que a gente tem aqui. São fotos e imagens montadas num Canva específico aqui, que no caso é o pôster, posicionadas com alinhamento, com contraste, para que o seu olhar seja conduzido sempre por The Batman, que é sobre o que é esse filme. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise do pôster do Batman. Nos 2 próximos vídeos eu farei a análise do pôster Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e do pôster de Matrix. Sintam-se abraçados, curtam, se vocês gostaram, por favor, deixem seu curtir, é muito importante para esse canal, e até o próximo vídeo.